Oi, meus alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, se prevenindo, cuidando dos seus pais e cuidando de si. E que nessa semana, estejam conseguindo aprender os conteúdos que os professores estão nessa dinâmica de ter aula em casa com vocês. Então vamos lá. Meu nome é Caroline, como vocês sabem, sou professora de História da Arte de vocês. Estou aqui, preparei essa aula, trazendo um conteúdo que a gente trabalhou em sala de aula. Vocês lembram da arte bizantina? Eu trouxe esse conteúdo e é muito legal. Eu trouxe também várias imagens aqui, então vocês vão gostar bastante. Bora lá? A arte bizantina nasceu em Bizâncio, por isso esse nome. Mas bora lá. Bizâncio era uma colônia grega. Seu imperador era Constantino. Ele fundou uma cidade chamada Constantinopla. E por sua localização privilegiada, foi um palco do desenvolvimento da cultura greco-romana oriental. E o termo bizantino vem sim de Bizâncio e afirma a criação cultural de todo o Império Romano do Oriente. E uma coisa que eu quero frisar com vocês é que afirma a criação cultural não apenas de Constantinopla, mas de todo o Império Romano do Oriente. E outra coisa, que quando eu falo de Império Bizantino agora, eu vou me referir também ao Império Romano do Oriente. Bora lá! E a arte bizantina, como a gente aprendeu em sala de aula, era uma arte que expressa bastante riqueza e poder. E qual o objetivo da arte bizantina? Expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador, considerando ele um representante de Deus. Mais uma vez, o objetivo da arte bizantina e toda sua construção era expressar a autoridade do imperador aqui na terra, expressando a autoridade dele de forma sagrada e absoluta, única, considerando ele um representante de Deus. Lembram daquele exemplo que eu fiz em sala de aula? Pronto, bora lá. E com a oficialização do cristianismo, a arte bizantina ajudou a mostrar o esplendor do Império Bizantino. Um ajudou o outro aqui. Por quê? Porque a arte cristã antes era primitiva, era uma arte popular e bastante simplória, bastante simples. Com a vinda da arte bizantina, essa arte se transformou, essa arte cristã ficou majestosa, buscando expressar poder e riqueza. Então, com a oficialização do cristianismo e o esplendor do Império Bizantino, a arte bizantina ela caminhava aí nesse fluxo entre essas duas coisas, fazendo com que o cristianismo fosse se transformar, a arte cristã fosse bastante majestosa, expressando poder e riqueza. Essa imagem aqui é a imagem da cúpula da Basílica de Santa Sofia. Ela é construída a partir da arte bizantina. E quando a gente observa uma coisa muito bonita, não é? A gente observa bastante poder, a gente observa bastante riqueza, bastante luz, iluminação, não é? E a gente vai ver o porquê. Foram estabelecidas 3 regras básicas, foram 3 convenções que os artistas utilizavam em suas pinturas, e elas eram conhecidas como princípios. O primeiro era o princípio da frontalidade, e a gente vai observar esses princípios aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês. O princípio da frontalidade significa que a postura rígida do personagem leva o observador a respeitar e admirar esta imagem. E ao mesmo tempo, o artista respeita quem está observando essa imagem. Quando a gente observa esta imagem, vamos parar um pouquinho para observar essa imagem aqui que eu coloquei para vocês. Quando a gente observa essa imagem, a gente percebe essa postura rígida aqui.
nenhuma sensação de movimento. Nenhum dos três personagens que estão aqui, ó, o rei, a rainha, a Virgem Maria e o menino Jesus, nenhum dos personagens ele mostram algum tipo de sensação de movimento, mas sim uma postura rígida e centrada, que se refere a esse princípio da frontalidade. Bora lá para o segundo. O lugar previamente determinado. O lugar dos gestos, das mãos, símbolos, o lugar das roupas, dos pés, o lugar de todos e qualquer objeto que está aqui, ó, da coroa, desse símbolo aqui, ó, que está nas mãos do rei, do símbolo que está nas mãos da rainha, tudo que está da coroa da rainha, dos brincos, tudo que está nessa imagem é previamente determinado. Por quê? Pelos sacerdotes, pelos artistas e porque eles, nessa conversa, eles observavam aonde iria encaixar cada uma dessas imagens antes mesmo de realizar a pintura. Isso é muito interessante na arte bizantina. Outro princípio é o da personalidade sagrada, que os artistas passaram a representar personalidades oficiais com as mesmas características das personalidades sagradas. Quando eu falo de personalidade oficial, eu estou falando do rei e da rainha, nessa imagem aqui. E a gente pode observar, e quando eu falo de personalidade sagrada, eu falo da Virgem Maria, do Menino Jesus, da figura dos santos, dos profetas e todas as figuras que são consideradas divinas ou divinizadas. Vamos lá. Enquanto a gente observa aqui essa imagem, a gente percebe que esse círculozinho aqui, ó, em cima da cabeça do rei, em cima da cabeça da Virgem Maria, em cima da cabeça da rainha. E outro círculozinho em cima da cabeça do menino Jesus. Esse círculozinho apenas era colocado nas personalidades, nos personagens sagrados. Na arte bizantina, e com essa convenção aqui, com esse princípio, tanto as figuras oficiais, reis, rainhas, imperadores, príncipes, guerreiros, eram representados com esse círculozinho aqui, que representa algo divino ou algo divinizado. Por isso que é bastante interessante a gente olhar as imagens e procurar entender os pequeninos detalhes. Bora passar para o próximo slide. A pintura bizantina. Uma das grandes expressões da pintura bizantina é o ícone. A gente falou muito em sala de aula, eu até levei um íconezinho para a sala, vocês lembram? A predominância dos temas religiosos, a gente vê bastante. Por exemplo, aqui mais uma vez, a Virgem Maria e o Menino Jesus, os anjos, sempre esses temas religiosos, eles vão ser predominantes quando se fala de pintura bizantina. E nessa época, o ícone era uma vertente principal da pintura bizantina. E uma das características, umas técnicas bastante utilizadas pelos pintores bizantinos foi a têmpera. Na sala de aula eu falei da têmpera e da encáustica, vocês lembram? A têmpera consiste em preparar os pigmentos junto a uma goma feita de material orgânico, como por exemplo, a gema do ovo, a fim de deixar melhor as cores da superfície da imagem que a gente está visualizando aqui. Outra expressão da arte bizantina é o mosaico bizantino. É muito lindo, minha gente, analisar o mosaico bizantino. Veja a quantidade de cores: azul, verde, vermelho. E se a gente for parar para observar, a gente percebe mais detalhes ainda. Os mosaicos eles foram bastante destacados no período e constituem a expressão máxima da arte bizantina.
Eles retratavam o imperador, assim como profetas, reis, rainhas, príncipes, guerreiros e outros temas. Eram aplicados no interior das igrejas e